No começo, ninguém percebe quando está perdendo tudo. Não existe um dia específico em que você acorda e pensa: hoje minha vida vai ser desmontada. O que existe é um acúmulo lento, silencioso, educado demais para parecer perigo. Eu conheci meu marido num tempo em que eu ainda acreditava que amor era abrigo. Ele era encantador, não no sentido exagerado, teatral. Era um charme calmo, seguro, daqueles que não pedem atenção, atraem. Falava baixo, olhava nos olhos, parecia sempre saber o que estava fazendo. Homens assim passam confiança. E confiança, quando a gente quer amar, vira promessa. No início, ele me escutava. Escutar parece pouco, mas é uma das formas mais poderosas de sedução. Ele se interessava pelas minhas histórias, perguntava da minha infância, comentava meus silêncios. Dizia que eu era forte, mas logo completava que não precisava ser o tempo todo. Você pode descansar comigo, ele dizia. E eu acreditei. Depois do casamento, nada mudou de uma vez. As coisas mudaram de lugar. Meu trabalho passou a ser temporário demais. Meu dinheiro, mal administrado. Minhas decisões, impulsivas. Minhas opiniões, emocionais. Nada disso vinha em tom de ataque. Era sempre preocupação. Eu só quero te proteger, ele dizia, com a mão apoiada na mesa, o olhar sério, quase triste. Você confia em mim, não confia? E eu confiava. Confiar era mais fácil do que discutir, mais fácil do que sustentar desconforto, mais fácil do que admitir que algo estava errado tão cedo. Quando dei por mim, meu nome ainda existia, mas já não decidia. No início foi prático. Vamos centralizar as contas, ele sugeriu. Fica mais organizado. Depois, eficiente. Deixa que eu resolvo isso, você anda muito sobrecarregada. Depois, inevitável. Não faz sentido você ter acesso a tudo, você se estressa à toa. Não houve um roubo explícito. Houve uma retirada contínua. Como quem tira um móvel da casa por semana, até que um dia você olha ao redor e não reconhece mais o espaço onde mora. Eu ainda trabalhava, ainda pagava coisas, mas já não sabia exatamente quanto tinha, onde estava, o que era meu. E isso me incomodava. Mas incomodar não parecia justificativa suficiente para conflito. Meu corpo percebeu antes de mim. Eu dormia mal, me sentia observada mesmo sozinha. Tinha a sensação constante de que precisava me explicar. Onde você vai? Com quem falou? Por que comprou isso? Perguntas simples, feitas com um sorriso educado, e ainda assim eu respondia rápido demais. Quem se sente seguro não corre para se justificar. A primeira vez que pensei em separação, senti vergonha. Vergonha de mim. Pensei que talvez fosse fraca, ingrata, dramática. Pensei que todo casamento tinha fases difíceis, que todo homem precisava de controle, que toda mulher exagerava um pouco. Ele nunca gritou comigo, nunca me bateu, nunca me xingou diretamente. Ele apenas me reduziu. E redução não deixa marcas visíveis. Ela deixa silêncio. Quando ele falou em divórcio, não foi numa briga, foi num tom calmo demais. Acho que a gente se perdeu, ele disse, sentado à mesa, mexendo o café que já estava frio. E eu tô cansado de carregar tudo sozinho. Carregar tudo. Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Do que você está falando? Perguntei. Ele levantou os olhos devagar. Você sabe. Eu não sabia. Mas naquele instante tive a sensação clara de que algo muito maior do que o fim do casamento estava sendo preparado. O divórcio não era uma ruptura, era a etapa seguinte de um plano que vinha sendo construído há muito tempo, e eu ainda não entendia qual era o preço. Só sabia que ia ser alto. Depois que ele falou em divórcio, nada mudou na superfície, e isso foi o mais perturbador. Ele continuou morando comigo, continuou tomando café na mesma xícara, continuou perguntando se eu queria açúcar ou adoçante, como se aquilo ainda importasse. Mas algo tinha sido retirado do ar. Uma espécie de oxigênio invisível. Eu sentia dificuldade para respirar dentro da própria casa, como se cada cômodo tivesse sido discretamente reconfigurado para me lembrar de que eu estava em posição provisória.
Ele falava menos, e quando falava, era sempre no momento errado. Nunca quando eu estava preparada. Vou conversar com um advogado, ele disse certa noite, enquanto eu lavava a louça. Não virou o rosto, não explicou nada além disso. A água corria, o prato escorregou das minhas mãos e bateu na pia com força demais. Já? Perguntei. É melhor ser racional, respondeu. Quanto menos drama, melhor para todo mundo. Drama. Essa palavra começou a me seguir pela casa. Pouco depois ele começou a organizar. Organizar documentos, organizar pastas, organizar contratos, tudo sob o pretexto de facilitar o processo. Tá tudo aqui, dizia, batendo levemente em uma pasta grossa demais. Assim evitamos confusão depois. Mas eu não via os papéis. Eu só via as pastas fechadas, empilhadas, guardadas no escritório que antes era nosso e agora parecia território neutro ou inimigo. Quando eu entrava ali, ele fechava o notebook. Sempre. Certo dia, precisei do meu cartão. Não estava na bolsa. Procurei nas gavetas. Nada. Perguntei. Ah, eu guardei, ele respondeu como quem fala do controle remoto. Você anda esquecendo as coisas. Esquecendo. A palavra caiu como um peso. Eu não esqueci, falei, mais firme do que me sentia. Ele me olhou com algo que não era raiva, era pena. Amor, você anda muito nervosa. Amor. Ele ainda me chamava assim, mas não soava como antes. Soava como quem fala com alguém que não é mais igual. Eu poderia ter insistido, poderia ter pedido o cartão de volta, poderia ter dito que aquilo não era normal, mas não fiz, porque naquele instante entendi algo que me assustou profundamente. Se eu discutisse, ele teria argumentos. Se eu me calasse, ele teria controle. E eu não sabia ainda qual dos dois era mais perigoso. Então me calei, e ao me calar, dei o primeiro passo para fora da própria vida. Ele começou a me ajudar. Eu falo com o gerente do banco para você. Eu resolvo isso com o contador. Deixa que eu explico melhor, você se atrapalha. Sempre dito com educação, sempre com alguém por perto, como se eu fosse uma criança que precisava ser poupada do esforço de entender. As pessoas sorriam. Eu sorria também, mas por dentro algo encolhia. Passei a sentir vergonha sem saber exatamente do que. Vergonha de perguntar, vergonha de não saber, vergonha de errar uma data, um valor, um detalhe. Eu, que sempre fui organizada, comecei a duvidar da própria memória. Será que eu esqueci mesmo? Eu pensava. Essa dúvida era nova e extremamente perigosa. Foi numa tarde comum. Ele estava no telefone andando pela sala. Eu ouvi meu nome, depois ouvi. Ela não entende essas coisas. Não era raiva, era constatação. Como se eu já tivesse sido classificada. Quando ele desligou, fingiu naturalidade. Com quem você estava falando? Perguntei. Advogado. O ar ficou pesado. E o que ele disse? Ele demorou a responder. Olhou para mim como quem escolhe palavras simples. Que é melhor você não se envolver muito. Isso te faz mal. Foi ali que entendi. O divórcio não seria uma conversa. Seria uma execução lenta. E eu estava sendo preparada para não reagir. Naquela noite, deitada ao lado dele, percebi que já não dormia com alguém. Dormia ao lado de uma estratégia. Ele respirava tranquilo. Eu permanecia imóvel, com medo até de virar o corpo e parecer inquieta demais. O medo não era dele me machucar fisicamente. Era de eu acordar um dia e não existir mais juridicamente, emocionalmente, financeiramente. Sem perceber quando isso tinha acontecido. Fechei os olhos com uma certeza amarga. Ele não queria apenas o divórcio. Ele queria sair vencedor. E para isso, eu precisava sair diminuída. O processo começou sem cerimônia. Nenhuma conversa final. Nenhum "vamos resolver com calma". Um envelope pardo chegou numa manhã comum. Deixado na portaria como qualquer correspondência sem importância. Mas não era. Dentro dele havia palavras que não eram minhas, e ainda assim falavam sobre mim. Li sentada à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tantas vezes planejamos viagens, aniversários, promessas futuras.
Agora, sobre ela, estavam espalhadas páginas que descreviam uma mulher que eu mal reconhecia. Instável, emocionalmente frágil, financeiramente dependente, incapaz de gerir patrimônio. Meu nome aparecia repetidamente, como um rótulo, não como alguém vivo. O pedido era claro. Ele solicitava controle total dos bens, alegando que eu não tinha condições emocionais de administrar nada sozinha. Eu senti o chão desaparecer. Quando ele chegou naquela noite, eu estava sentada no escuro. "Você viu?" perguntei. Ele largou as chaves, respirou fundo como quem se prepara para lidar com algo cansativo. "É só um procedimento. Um procedimento que me transforma em incapaz?" Ele se sentou devagar. "Você anda confusa. Isso não é um ataque, é uma proteção." Proteção. Sempre essa palavra. "Eu nunca te dei motivo para isso", falei. Ele cruzou os braços. "Você chora sem razão, se perde nas contas, fica paranoica." Paranoica? Eu comecei a tremer. "Você está fazendo isso comigo." Ele inclinou a cabeça. "Você está fazendo isso consigo mesma." Poucos dias depois, recebi uma ligação de uma amiga antiga. "Ele me ligou?" Ela disse, hesitante. "Disse que estava preocupado com você." Meu estômago revirou. "E o que você respondeu?" "Que eu notei você mais quieta ultimamente." Mais quieta? Silêncio começava a virar prova. Não foi só ela. Um primo, uma vizinha, até o síndico. Conversas casuais, preocupações legítimas. "Você parece cansada. Ele está tão dedicado. Deve ser difícil para ele." Para ele? O mundo começava a se alinhar ao redor da versão que ele construía, e eu, sem perceber, estava ficando sozinha dentro da minha própria história. Passei a medir cada frase, cada emoção, cada lágrima. Se eu demonstrasse dor, confirmaria a fragilidade. Se eu me mantivesse firme, pareceria fria demais. Qualquer reação servia contra mim. Essa é a armadilha perfeita. O fórum tinha cheiro de papel velho e ansiedade. Ele chegou seguro, bem vestido, calmo, com a postura de quem já venceu antes mesmo de sentar. Eu me sentia observada, avaliada, como um objeto em análise. O juiz fez pergunta simples. "A senhora administra suas contas?" "Sim." "Tem dificuldades de memória?" "Não." Ele sorriu discretamente. O advogado dele pediu a palavra. "Excelência, temos registros médicos de ansiedade crônica e relatos de episódios de desorientação emocional." Eu virei para ele. "Que registros?" Meu advogado me segurou pelo braço. Depois. Depois. Sempre depois. Na saída, uma mulher que aguardava outra audiência me olhou, não com curiosidade, com pena. E isso doeu mais do que qualquer acusação formal, porque pena significa que você já perdeu algo que não pode ser recuperado facilmente: credibilidade. Ele saiu de casa dias depois. Levou roupas, levou documentos, levou a tranquilidade. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Naquela noite, eu andei pelos cômodos tocando objetos como se precisasse confirmar que ainda estavam ali, que eu ainda estava ali. Mas algo havia mudado de forma irreversível. A minha versão dos fatos já não era a versão dominante. E recuperar isso exigiria algo que eu ainda não sabia se tinha: força para enfrentar alguém que me conhecia intimamente e estava usando isso contra mim. O isolamento não aconteceu de forma brusca, ele se infiltrou, como um frio que começa nos pés e sobe devagar, até que quando você percebe já não sente mais as mãos. Nos primeiros dias, ainda havia mensagens. "Como você está? Se precisar de algo, me avisa." Mas havia sempre uma cautela escondida nelas, um cuidado excessivo, como se qualquer palavra errada pudesse me desestabilizar. Com o tempo, as mensagens diminuíram, depois cessaram. Não por crueldade, por desconforto. As pessoas se afastam de quem pode se tornar um problema. Quando eu saía, sentia os olhares.
Não eram hostis, eram avaliativos, como se estivessem tentando decidir em silêncio se eu era confiável, se eu era exagerada, se eu era instável. E o mais cruel, comecei a me perguntar a mesma coisa. Sozinha, a casa parecia maior, cada passo fazia barulho demais, cada pensamento reverberava. Comecei a duvidar de lembranças simples. Ele realmente disse aquilo? Ou eu interpretei mal? Eu revivia conversas inteiras procurando falhas em mim. Esse é o efeito mais perverso da manipulação prolongada. Você se torna sua própria acusadora. Veio numa ligação inesperada. Era o advogado dele. Senhora, gostaríamos de evitar medidas mais drásticas. Drásticas? Que medidas? Perguntei. Um pedido formal de avaliação psicológica. Meu coração disparou. Com base em quê? Relatos consistentes de instabilidade emocional. Relatos? Plural? Se a senhora colaborar, tudo pode ser resolvido de forma mais tranquila. Tranquila para quem? Desliguei o telefone e fiquei sentada no chão. Não chorei. Fiquei paralisada, porque entendi algo terrível. Eles estavam tentando transformar meu sofrimento em diagnóstico, e diagnóstico vira documento, documento vira prova. Naquela noite tive uma crise de choro, não alta, não teatral, um choro silencioso que parecia não ter começo nem fim. No dia seguinte me arrependi, e isso foi ainda pior, porque comecei a vigiar minhas próprias emoções, como se sentir fosse um risco jurídico. A amiga que hesitou. Encontrei Bianca dias depois. Ela me olhou com cuidado demais. Você tá bem? Perguntou. Estou, respondi rápido. Rápido demais. Ela tocou meu braço. Ele disse que você anda confusa. Meu estômago afundou. E você acredita? Ela hesitou. Hesitação é uma resposta. Eu não sei, disse. Estou preocupada. Preocupada. Outra palavra que me diminuía. Naquela noite pensei que talvez fosse mais fácil ceder, aceitar um acordo ruim, abrir mão de coisas, parar de lutar. O cansaço não vinha do processo, vinha da sensação constante de estar sendo observada, avaliada, medida. Eu não queria mais provar que era capaz, queria apenas descansar. E isso me assustou profundamente, porque desistir começava a parecer alívio. Foi um detalhe mínimo, uma fatura antiga que encontrei numa gaveta, um valor que não batia, depois outro, e outro. Pequenos desvios, discretos, quase invisíveis, mas constantes. Algo não fechava, e pela primeira vez em semanas senti algo diferente do medo. Raiva. Não explosiva, focada, silenciosa. A raiva que acorda. Se ele estava tão certo de que eu era incapaz, por que precisava esconder números? A dúvida mudou de lugar, e com ela, algo dentro de mim começou a se organizar. A raiva não chegou como explosão, ela chegou como lucidez. Era uma sensação estranha depois de semanas de confusão. Tudo dentro de mim ficou silencioso de repente, como se alguém tivesse fechado uma porta pesada entre o medo e o pensamento. Eu não queria confronto, não queria justiça imediata. Queria entender. E entender, naquele momento, precisava ser feito sem que ninguém soubesse. Passei a dormir pouco. Não por ansiedade, mas por atenção. Esperas a casa ficar completamente imóvel, como se o próprio ar estivesse dormindo. Só então eu levantava. Abria gavetas que não tocava há anos, pastas esquecidas, caixas com recibos antigos. Não procurava nada específico, procurava padrões. E padrões começam a surgir quando você olha sem pressa. Primeiro foi uma taxa bancária estranha. Depois,
um saque que eu não lembrava de ter feito. Depois, um pagamento duplicado para a mesma empresa, em meses diferentes, com valores quase idênticos. Quase. Essa palavra ficou pulsando na minha cabeça. Empresas com nomes genéricos, consultorias vagas, serviços que nunca tinham sido discutidos. Tudo pequeno demais para levantar suspeitas isoladamente, mas juntos formavam uma trilha. O choque maior não foi perceber o dinheiro, foi perceber há quanto tempo aquilo vinha acontecendo. Anos, não meses. Anos de retiradas suaves, organizadas, sistemáticas. Ele não tinha começado quando o casamento acabou. Ele tinha começado quando o casamento parecia mais estável. A constatação doeu mais do que qualquer acusação judicial, porque significava que, enquanto eu confiava, ele planejava. Houve um momento em que fechei a pasta com força demais. Minhas mãos tremiam, porque uma parte de mim ainda queria estar errada. Queria que tudo aquilo fosse coincidência. Mas coincidência não se repete com método. Passei a agir normalmente. Respondia a mensagens curtas, comparecia às audiências com aparência contida. Falava pouco. Deixei que todos continuassem acreditando que eu estava cansada, confusa, à beira de ceder. Isso me protegia. Ninguém presta atenção em quem parece fraco demais para reagir. Marquei uma consulta com um contador. Não contei minha história. Não falei de divórcio. Levei apenas números. Você percebe algo estranho? Perguntei. Ele analisou em silêncio. O silêncio de quem já entendeu. Esses desvios não são aleatórios, disse por fim. Alguém sabia exatamente o quanto podia tirar sem ser notado. Meu estômago se contraiu. Isso é crime? Perguntei. Ele me olhou com cuidado. Isso é planejamento. Saí dali diferente. Não aliviada, mas acordada. Pela primeira vez, a narrativa que ele construiu começou a rachar. Porque pessoas emocionalmente instáveis não constroem esquemas financeiros complexos. E ele tinha apostado tudo nessa imagem. Naquela noite, estabeleci uma regra silenciosa. Nada do que eu descobrisse seria revelado antes da hora. Ele achava que estava no controle. E, por enquanto, eu deixaria que continuasse achando. Porque agora eu entendia algo fundamental. O processo não era apenas sobre perder tudo. Era sobre fazer parecer natural que eu perdesse. E isso eu não permitiria. Existe um momento específico em que a vítima deixa de ser apenas alvo. É quando ela entende o mecanismo. Não é força, não é coragem, é compreensão. E compreender muda tudo. Decidi parecer cansada, não teatralmente, isso levantaria suspeitas, mas cansada do jeito certo. Respostas mais lentas, olhar que se perde por um segundo a mais, postura levemente curvada. Nada exagerado. Apenas o suficiente para confirmar a versão que já circulava sobre mim. Ele precisava acreditar que estava vencendo. E ele acreditou. Foi sutil no início. Uma confiança maior nas mensagens, um descuido nas palavras. Podemos encerrar isso logo, ele escreveu certa vez. Não quero te ver sofrer mais do que o necessário. Sofrer. Ele não percebia o quanto essa palavra o denunciava. Quem se preocupa não fala assim. Quem controla, sim. Nos encontros com advogados e mediadores, eu falava pouco. Quando falava, parecia hesitar. Eu não sei, dizia em alguns momentos. Talvez ele tenha razão. Meu advogado me olhava com preocupação contida. Era parte do plano. Quanto menos eu parecesse uma ameaça, mais espaço ele teria para se expor. Ele começou a cometer erros, pequenos, mas reveladores. Em uma audiência, falou de um investimento que eu nunca tinha ouvido falar. Quando aplicamos aquele valor, ele disse com naturalidade. A mediadora franziu a testa. Aplicamos? Ele se corrigiu rápido demais.
Quero dizer, quando eu apliquei. Mas o registro já tinha sido feito. Por dentro eu tremia. Não de medo, de contenção. Cada vez que ele falava demais, eu precisava controlar o impulso de reagir, de mostrar que eu sabia. Mas revelar cedo demais seria fatal. A vitória naquele jogo dependia do tempo. Afastei-me ainda mais das pessoas, não porque estivesse fraca, mas porque silêncio também é proteção. Quanto menos versões circulando, melhor. Eu precisava ser previsível, e previsibilidade é uma forma de invisibilidade. Foi numa tarde chuvosa que encontrei o documento que confirmou tudo. Uma transferência interna, um valor alto demais para ser irrelevante, antigo demais para ser acidente. O destino? Uma empresa ligada diretamente a ele. Não havia mais dúvida. Aquele casamento tinha sido, durante anos, uma fonte silenciosa de financiamento, e eu, o terreno fértil. Sentei no chão da sala. Não chorei. Ri. Um riso baixo, sem alegria, porque finalmente entendia a dimensão real daquilo tudo. O divórcio não era o golpe, era o encerramento de uma operação, e ele acreditava que estava prestes a fechar o caixa. No dia seguinte, aceitei um acordo provisório. Ruim. Muito ruim. Meu advogado tentou argumentar. Confia em mim. Eu disse, num tom que não deixava margem. Ele me olhou por alguns segundos. Depois assentiu. Era o sacrifício necessário. Porque ao aceitar perder agora, eu ganhava algo muito mais valioso. Tempo. E tempo, naquele jogo, era a arma mais perigosa de todas. Quando assinamos aquele acordo temporário, ele se inclinou levemente em minha direção. Vai ficar tudo bem, disse, quase gentil. Você vai ver. Eu sorri, pequeno, contido. Espero que sim, respondi. Por dentro pensei, vai ficar, mas não para você. Existe um momento em que quem acredita estar no controle começa a relaxar. É imperceptível, um descuido no tom, uma pressa desnecessária, uma confiança que não se protege mais. Ele entrou exatamente nesse estágio. Depois do acordo provisório, ele mudou. Não comemorou abertamente, isso seria indelicado demais para a imagem que construía. Mas estava mais leve, respondia mensagens rápido, sugeriu resolver o que faltava logo, falava do futuro como quem já tinha passado pela parte difícil. Assim a gente encerra esse capítulo, disse certa vez, quase aliviado. Encerrar. Ele não sabia que capítulos só se encerram quando ambos terminam de ler. Talvez por descuido, talvez por arrogância, ou talvez porque acreditasse que eu já estava esgotada demais para entender qualquer coisa. Ele me devolveu acesso parcial a algumas contas. Para você se sentir mais segura, disse. Segura. Eu aceitei sem demonstrar interesse. Mas aquela brecha foi tudo. Não precisei de muito tempo. Os registros estavam lá. Datas, horários, autorizações sempre do mesmo dispositivo. Sempre nos mesmos períodos. Sempre após discussões específicas entre nós. Era como se ele tivesse aprendido exatamente quando eu estava emocionalmente mais vulnerável e usasse isso como janela de ação. Isso não era apenas roubo, era exploração emocional sistemática. O banco confirmou algo decisivo. Essas movimentações exigiam autenticação dupla, explicou o gerente, e alguém sempre confirmava. Eu nunca confirmei, respondi. Ele desviou o olhar. Então alguém confirmou por você. A frase ficou suspensa entre nós. Alguém. Não erro. Não falha do sistema. Alguém. Procurei uma advogada nova. Não contei tudo de uma vez. Observei. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela fechou a pasta com calma. Ele não espera que você reaja, disse, e isso é a maior vantagem que você tem. Quanto tempo ainda preciso fingir? Perguntei. Ela pensou antes de responder. Até ele cometer o erro que acredita que não precisa mais evitar. Não demorou. Ele pediu a audiência final. Quanto antes resolvermos isso, melhor para você, disse. Para mim. Sempre para mim. Eu aceitei.
sem hesitar. No dia anterior à audiência, ele me ligou. Está nervosa? Perguntou, num tom quase afetuoso. Um pouco, respondi. Não era mentira. Confia em mim, disse. Eu não vou te deixar desamparada. Desamparada. A palavra certa, usada com intenção errada. Eu sei, respondi, e desliguei. Quase não dormi, não por medo do que viria, mas pelo peso de tudo o que já tinha sido. As concessões, o silêncio forçado, as humilhações sutis. Nada disso teria sentido se eu recuasse agora, e eu não recuaria. Entrei na sala sem olhar para ele, sentei, respirei fundo. Quando o juiz perguntou se estávamos prontos para encerrar o processo, o advogado dele respondeu imediatamente: Sim, Excelência. Confiante demais. O meu advogado me olhou. Eu assenti. Sim, disse. Mas antes gostaria de acrescentar alguns documentos. O ar mudou. Ele me encarou pela primeira vez naquele dia. E naquele olhar vi algo novo. Não era raiva. Era um leve, quase imperceptível traço de dúvida. A primeira fissura. E fissuras, quando aparecem, nunca param de crescer. O silêncio que se formou depois da minha fala não foi imediato. Foi gradual, como se o ar tivesse decidido parar de circular, obrigando todos na sala a prestar atenção. O juiz ajustou os óculos. O advogado dele se inclinou para a frente. Ele permaneceu imóvel. Confiança demais costuma atrasar reações. Que documentos seriam esses? Perguntou o juiz. Meu advogado abriu a pasta. Eu senti o peso exato daquele momento. Não havia retorno possível. Foram apresentados relatórios bancários, organizados, cronológicos, indiscutíveis. Transferências feitas sem meu consentimento, empresas interligadas, datas que coincidiam com períodos em que eu estava emocionalmente fragilizada, algo que a própria defesa dele havia usado contra mim. A ironia era quase cruel. A senhora confirma que não autorizou essas movimentações? Perguntou o juiz. Confirmo, respondi, firme. Minha voz não tremeu. Ele se mexeu na cadeira. Pela primeira vez. O advogado dele tentou interromper. Excelência, isso é matéria para outro processo? Não, cortou o juiz. Isso altera completamente o entendimento deste. A palavra completamente ecoou dentro de mim. O juiz virou-se para ele. O senhor confirma que realizou essas operações? Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para o advogado. Olhou para mim. Foram decisões do casal, disse por fim. Então por que estão todas autorizadas apenas por um lado? Perguntou o juiz. Silêncio. Um silêncio pesado. Não havia resposta técnica para aquilo. O gerente do banco foi chamado. Não precisou dizer muito. A confirmação foi objetiva. Todas as autenticações partiram do dispositivo dele. Dispositivo. A palavra técnica que destrói narrativas emocionais. O juiz suspendeu a audiência por alguns minutos. Quando voltou, o tom era outro. Este processo deixa de ser apenas uma dissolução conjugal, disse. Passa a envolver indícios sérios de fraude patrimonial. Indícios sérios. Eu respirei fundo, não de alívio, de encerramento. Ele finalmente me encarou de verdade, sem condescendência, sem falsa preocupação, sem controle. Havia algo próximo do pânico, não explícito, mas ali. Ele entendeu. Não que perderia bens, mas que perderia a narrativa. O juiz determinou bloqueio imediato das contas suspeitas, suspensão de qualquer pedido de incapacidade contra mim, reavaliação completa da partilha e algo mais, encaminhamento do material ao Ministério Público. Essa última frase foi o golpe final. Do lado de fora, ele tentou falar comigo. Você destruiu tudo, disse num sussurro tenso. Eu o encarei. Calma. Não, respondi. Eu apenas parei de desaparecer. Ele não disse mais nada.
porque já não havia espaço para manipulação ali. Pela primeira vez desde o início, ele não sabia qual papel desempenhar. Ao sair do fórum, o sol estava forte demais. A vida seguia. Pessoas caminhavam apressadas, e eu senti algo que não sentia há meses. Meu corpo voltou a ocupar espaço. Não havia comemoração. Vitória não é euforia quando vem depois de um apagamento longo. Vitória é retorno. Mas ainda não era o fim, porque consequências não se encerram na audiência, elas apenas começam ali. Depois da audiência, nada aconteceu de imediato, e isso também fazia parte do processo. A queda raramente é barulhenta. Ela acontece nos bastidores, nos prazos, nas notificações formais, nos envelopes que chegam sem aviso. O mundo não para assistir alguém perder poder, ele apenas continua. O Ministério Público abriu investigação. Não houve espetáculo, houve análise. Planilhas, perícias, rastreamento de vínculos. Tudo aquilo que ele sempre acreditou que ninguém teria paciência para fazer. Ele tentou negociar, não comigo, com o sistema. E o sistema não se comove. Ele ainda tentou uma última investida, uma mensagem curta. Podemos resolver isso de forma simples. Simples, a palavra que sempre escondia a violência. Eu não respondi. Algumas portas só se fecham quando não recebem eco. Meses depois veio a decisão. Não foi vingativa, foi precisa. Reconhecimento formal da fraude. Redistribuição justa dos bens. Responsabilização financeira. Nada devolveu o tempo perdido, mas impediu que ele continuasse usando o meu. Ele desapareceu, não fisicamente, mas socialmente. As mesmas pessoas que antes aceitavam suas preocupações, agora evitavam seu nome. Não por empatia comigo, mas por desconforto com a própria cumplicidade. Demorei a perceber que já não andava em estado de alerta, que meu telefone tocava sem sobressalto, que eu podia errar um cálculo sem sentir culpa. Traumas não saem, eles se acomodam, mas deixam espaço para outras coisas. Voltei a reorganizar a casa. Não como quem apaga o passado, mas como quem redefine território. Alguns objetos ficaram, outros não. Nada foi feito com raiva. Raiva ainda me ligaria a ele. Um dia, dobrando roupas, percebi algo simples e definitivo. Eu não pensava mais nele. Pensava em mim. E isso não era egoísmo, era retorno. O que sobra não é triunfo, é soberania. A capacidade de assinar o próprio nome sem tremer, de entender números, de confiar na própria memória. O que sobra é silêncio, não imposto, mas escolhido, e a certeza mais difícil de conquistar. Eu não perdi tudo no divórcio. Eu me recuperei, e isso ninguém mais pode levar.